some. I've gone down to old rock bottom. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre a dor lombar, uma dor que acomete um grande percentual de pessoas. Alguns estudos descrevem que 80% das pessoas vão sentir dor lombar em algum momento da sua vida, tá? E por isso que é tão importante a gente entender um pouquinho sobre essa questão. Existem inúmeras justificativas para que a gente tenha dor lombar. Uma delas é a lesão dos discos intervertebrais. Tá? A gente sabe que não é somente a lesão do disco intervertebral que gera a dor lombar. Muitas vezes a pessoa ela até apresenta alguma lesão no disco e mesmo assim ela não sente dor, é uma pessoa assintomática. Então a lesão do disco por si só não é suficiente para gerar a dor lombar. Existem outros fatores também que estão envolvidos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então basicamente a gente tem aqui a nossa coluna, a coluna vertebral. Entre cada vértebra nós temos os discos intervertebrais. Esses discos intervertebrais eles servem para dar congruência para as articulações vértebra por vértebra e também para absorver a carga que é ofertada na coluna vertebral. Então ele serve tanto para dar congruência ali para as articulações, quanto para também amenizar essa carga, dissipar as cargas. Quando a gente faz movimentos errados e repete esses movimentos errados por várias e várias vezes, principalmente quando associamos esses movimentos errados com carga, esse disco ele pode se romper. Então você tem aqui o núcleo pulposo e você tem o anel fibroso, tá, que protege esse núcleo. Com o tempo e com a repetição de gestos errados associados com carga, esse anel ele pode se romper e esse conteúdo interno do disco intervertebral ele pode extravasar, que é aí que a gente chama de hérnia de disco. Então você tem esse núcleo pulposo, o anel ele sofre uma lesão, esse núcleo ele extravasa. Ele extravasando, se ele for uma hérnia posterior, esse núcleo vai comprimir também a raiz nervosa ou a medula espinhal. Comprimindo essa raiz nervosa, vai gerar dor e muitas vezes essa dor é irradiada para os membros inferiores. Então, o disco intervertebral, a lesão do disco intervertebral é uma das justificativas que a gente tem para as dores lombares. No entanto, a gente tem essa imagem aqui que é uma imagem autoexplicativa, tá? Que mostra o porquê grande parte das pessoas apresentam dor lombar. Tá? A gente passou aí por um processo de evolução gigantesco, né, até nos tornarmos bípedes, e nós estamos fazendo agora o caminho inverso. Nós passamos muito tempo sentado, muito tempo no computador, muito tempo usando o celular, e essa postura sentada, ela gera diferentes adaptações nos tecidos moles, que são adaptações maléficas, ou seja, passar muitas horas sentados por dia tira a eficiência de músculos importantes da sustentação da coluna e do quadril. Além disso, também influencia em músculos da cintura escapular. Então, pessoas que passam muito tempo sentadas, além de aumentar a compressão na região lombar, tá? A compressão discal na região lombar, começa a ter a ineficiência de músculos importantes que auxiliam na estabilização do quadril e na manutenção de uma boa postura. Além do que, aumenta o que a gente chama de stiffness, ou enrijece músculos que também contribuem para a alteração de alterações posturais que podem contribuir diretamente para que você tenha dor lombar. Tá? Então, a primeira medida que nós temos aí é parar de ficar muito tempo sentado, ou caso seja inevitável que fique sentado, durante o decorrer do dia, levantar algumas vezes, realizar alongamentos, para que você não tenha adaptações ruins para os tecidos moles que podem contribuir para a dor lombar. Então, um dos grandes fatores que influenciam na presença de dor lombar, o que justifica aí a presença de dor lombar em grande parte das pessoas, é a forma na qual essas pessoas vivem. Muitas vezes elas ficam muito tempo sentadas, muito tempo
de frente para o computador, e essa posição ela gera alterações tanto posturais quanto em relação à eficiência de músculos importantes, que vai contribuir para a presença de dor, tá bom? Então a primeira mudança aí importante é você se tornar uma pessoa mais ativa, tá? Ficar quanto menos sentado possível. Agradeço aí mais uma vez quem assistiu o vídeo, tá? Pode me adicionar lá no Facebook, no Instagram. Qualquer dúvida que tiver que eu puder responder, é só mandar a pergunta que eu tento sanar essa dúvida. Um grande abraço aí para todos.